E hoje nós vamos compartilhar o Espírito Santo juntamente comigo um pouco sobre esse tema, em nome de Jesus, as bênçãos recebidas das mãos de Deus. Quero te convidar na leitura bíblica, que está lá no Salmo 103, de 1 até o 5. Ele vai projetar aqui para nós. Você também que está em algum lugar desse Brasil acompanhando o culto com a gente, você também tem aqui do meu lado direito os versículos para você acompanhar ali, no nome de Jesus. Então nos diz a santa palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez na oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos essa liberdade na tua presença, em celebrarmos o teu santo nome. Espírito Santo, nosso amigo que está conosco, abra agora o nosso entendimento para a revelação da tua palavra, e traga o Senhor cativo, em obediência à palavra, em obediência a Jesus, todo pensamento. Peço que o Senhor dê ordens aos seus anjos para estarem aqui conosco, nos ajudando, ministrando também em nosso favor, nos guardando, Senhor, como nos diz a tua palavra, e que nada absolutamente venha roubar a nossa atenção, mas que a tua santa palavra entre em nós e faça a diferença, que ela entre em nós e nos alimente nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. As bênçãos recebidas das mãos de Deus. Obrigado, irmão José Brauna, graças a Deus. Irmãos, ao final de mais um ano, nós somos convidados a refletir sobre as bênçãos recebidas, sejam bênçãos grandes ou bênçãos pequenas. Bênçãos são bênçãos. E nós estamos refletindo sobre isso nessa oportunidade. Muitos foram os desafios enfrentados nesse ano. Foi também para você? Muitos desafios? Mas o Senhor tem sido fiel em prover, proteger, e também tem sido fiel em renovar as nossas vidas. O nosso Deus é fiel, como já bem disse o irmão José Rodrigues aqui, no tempo da abertura do culto. Então, meus amados irmãos, nós vamos entender primeiramente que nós, o povo de Deus, precisamos reconhecer as bênçãos de Deus. Já te falei, são bênçãos grandes e até são bênçãos pequenas, mas são bênçãos, e não tem como eu mensurar que a bênção que Deus te deu é pequena, e também não tem como você mensurar que a bênção que Ele me deu é pequena ou grande. Nós, humanos, é quem fazemos esse tipo de distinção, né? Olha, você viu
Como que o irmão foi abençoado? Irmão, para alguém ser abençoado pelo Senhor, a bênção, o que é a bênção? A Bíblia diz assim: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. O que é bênção? É uma liberação. Quem tem mais idade assim, tipo eu, lá na casa que tinha um montão de filhos, né? Eu me lembro lá na casa dos meus pais, e era aquela casa assim, com aqueles quartos, e naquele tempo nem tinha forro na casa, talvez você viveu isso. E aí a criança, a gente falava assim na hora de dormir: benção mãe. A mãe já estava lá no quarto dela: benção pai. E o pai e a mãe diziam: Deus te abençoe. Tem alguém que viveu esse tempo aqui ou não? Pedir a bênção. E a mãe dizia, o pai dizia: Deus te abençoe. Isso é um costume muito bom. Até hoje, quando eu ligo para o meu pai, eu digo para ele: bênção pai. E ele fala: Deus te abençoe. O que é bênção? Bênção é a liberação. Aí a Bíblia vai e diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Então esse negócio de bênção, entenda, é dando que se recebe, viu? Viu, gente? Por exemplo, você tem lá uma necessidade, que for, aí você libera uma bênção sobre essa área que você necessita para alguém. Tipo, alguém precisa de uma cura, aí vai você e estende a mão e diz assim: eu te abençoo no nome de Jesus. Você pode fazer isso, que o Senhor Jeová Rafá, que é o Deus que te sara, te cure. Quando eu libero a bênção para você, na verdade, a bênção ela vem para mim também. Entenda, isso é bênção. O que é liberar a bênção? É você proferir. E quando você profere bênçãos, diz o Deus poderoso: abençoarei os que te abençoarem. Então, quando você, igreja, abençoa alguém, diz Deus: eu também te abençoo. Assim, eu abençoo a sua casa. Deus está vendo, Ele vai abençoar a minha casa. Eu abençoo o seu casamento. Ele está vendo, vai abençoar meu casamento. Eu abençoo os seus filhos. Ele está vendo, vai abençoar os meus filhos. Eu abençoo o seu trabalho. Ele está vendo, vai abençoar o meu trabalho. Então veja, nós até podemos tentar medir se a bênção é grande, se a bênção é pequena. Podemos até. Mas quem recebe a bênção sabe que mesmo a visão dos homens, ela é uma bênção grande. Porque essa liberação, ela vem de Deus. Amém? É claro que você sabe que a bênção é o contrário de maldição. Aí Deus fala assim para a gente: eu te proponho a bênção, eu te proponho a maldição, eu te proponho a vida, eu te proponho a morte. E Deus dá uma dica assim, ó, se Ele pudesse olhar para você, Ele fala assim: escolhe, pois, a vida. Quando é que alguém escolhe a morte? Quando a pessoa amaldiçoa. Há muita gente que amaldiçoa, viu, irmão? A pessoa recebe o salário lá no final do mês e ela já xinga o salário. Ela fala assim: essa merreca, essa miséria, não dá para nada. Eu nem vejo a cor do dinheiro.
Hoje em dia você não vê mesmo, né? Porque vai tudo pelo... tudo é pelo... Tá sumindo o dinheiro, tá tudo pelo aplicativo, né? Há pessoas que amaldiçoam muito, amaldiçoam os filhos. Você nunca vai ser ninguém, você nunca vai dar nada. Fala para a menina, seu casamento vai ser ruim, você nunca vai ser feliz. Isso é maldição. Aí o que a gente precisa entender à luz da Bíblia? Que nós precisamos gerar bênção, gerar vida. Aí você fala assim, ué pastor, mas as pessoas que me amaldiçoaram lá atrás, elas nem vivem mais, ou elas nem estão aqui. Se você foi xingado pela professora, seu burro, você nunca aprende. Professora, você nem sabe onde que anda mais. Vai você no santo nome de Jesus, e você fala com Jesus, Jesus, retira essa palavra maldita sobre mim, e coloca no lugar dela uma palavra de bênção. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso. Irmão, mas você precisa ir lá diante de Deus e falar, Deus, eu sei que eu sou abençoado, o Senhor é o dono da bênção. Tudo aquilo que falaram, que geraram contra mim, que eu não ia dar em nada não, eu peço que o Senhor anule isso, e me libera a bênção no lugar disso. Até no trânsito mesmo, irmão, quando alguém xinga a gente, no dia a dia, no comércio, alguma coisa, alguém não gostou e te amaldiçoa, eu já vou repreendendo logo, no nome de Jesus, qualquer palavra maldita contra mim, contra a minha família, seja anulada no nome de Jesus. Eu creio, irmão, no poder da liberação das palavras. O nosso Deus é o Deus da bênção, e hoje nós estamos refletindo sobre as bênçãos recebidas das mãos de Deus, e são tantas bênçãos, como no hino que nós cantamos agora há pouco, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Então precisamos reconhecer a bênção de Deus, e a Bíblia diz, e sede agradecidos. Quem é agradecido, reconhece a bênção de Deus. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, está escrito o seguinte, olha isso, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, por causa de Cristo, o Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Irmão, todas as coisas, elas vêm do alto, elas vêm do alto, do Pai das luzes, que é Deus, e nele não há dúvida, nem sombra, nem variações. Essa palavra que está dizendo que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, é uma palavra verdadeira mesmo. Deus está falando que Ele já nos abençoou. A pergunta é, por que se Deus já nos abençoou, por que às vezes nós não identificamos as bênçãos? O problema não é de Deus. Esse problema nós é que vamos precisar reconhecer. Nós vamos precisar enfrentá-lo e até começar a dizer para Deus, reconhecendo. Na sua oração, você pode testar, quem não faz isso, comece a fazer. Senhor, graças te dou, porque o Senhor me dá a vida, não é uma bênção?
tanto de gente que já não tem mais a vida hoje. O Senhor me dá saúde, o Senhor me dá o Espírito Santo, o Senhor me dá a tua palavra, o Senhor libera o seu amor, o Senhor me dá uma família, o Senhor me dá filhos, o Senhor me dá um trabalho, o Senhor me dá um meio de locomoção, o Senhor me dá amigos, o Senhor me dá uma igreja como essa. O Senhor é quem dá. E a Bíblia está dizendo, vou repetir, a bênção de Deus, todas as bênçãos já foram liberadas. As bênçãos de Deus é que enriquece. Não estou falando enriquecer aqui na coisa material apenas, porque as coisas materiais e financeiras, isso aí é apenas uma faceta da nossa vida. Porque tudo que Deus nos dá, a grande parte daquilo que Deus nos dá, não é comprado com dinheiro. E o maior presente de todos, que é a vida eterna em Cristo Jesus, foi paga com o sangue de Jesus. Essa é a maior bênção. A maior bênção que um homem pode receber, uma mulher pode receber, é o presente da vida eterna em Cristo Jesus. E ele está nos dizendo, o apóstolo Paulo, está louvando a Deus, bendito seja Deus, que nos abençoou, já nos abençoou, já está liberado a bênção para você, irmão. Agora, você e eu precisamos identificar isso, primeiramente em gratidão. Aí até existe um hino, uma música que diz assim: eu não correrei atrás de bênçãos, porque eu sei que elas me alcançarão. Se eu estiver com a minha vida ajustada ao padrão de Deus, as bênçãos de Deus vão me alcançar. Então, ao invés de eu sair doido atrás de bênção, venha para o culto da bênção, venha para o culto da cura, venha para o culto da prosperidade, venha para o culto disso e daquilo. Se eu estiver alinhado ao propósito de Deus, a Bíblia está me dizendo que Ele já me abençoou. E quanto mais eu fico alinhado ao propósito dEle, mais eu vou viver a vida abundante que Ele diz que está liberada. Ele falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha que tamanho de bênção, irmão. Mas cadê a vida abundante, irmão? Você acha que Jesus é mentiroso? Claro que não. Mentirosos somos nós. Então, se ele fala dessa vida abundante, eu preciso me enquadrar no seu padrão, para que ele olhe para mim e ele libere aquilo que eu preciso, que são bênçãos. Vou ilustrar. Quem é pai e mãe aqui, né? O seu filho, a sua filha, tem as suas necessidades, não tem? Filho não tem necessidades de coisas, de dinheiro, de fazer, de sair, tá bem. Muitos filhos vão lá e pedem para o pai e para a mãe. Aí se tem, se não tem, ele ora e ele já abençoa. Mas tem dia que o filho nem pediu, e você sentiu no seu coração de abençoar o seu filho. Não é assim que acontece? Aí você foi lá, comprou o presente ou aquilo que era necessidade dele e entregou para ele. É assim, irmão. Você nem precisou, o filho nem precisou pedir, você já foi lá e já atendeu. Em muitas coisas espirituais, como ele já nos abençoou, você nem vai precisar pedir. Tem coisas, irmão, que a gente só pensa, e o Deus que sabe, que conhece os nossos pensamentos, você só pensou e Deus já liberou para você. Lá em casa mesmo a gente sempre tem esse tipo de experiência. Às vezes a gente nem ora e Deus vai lá e abençoa a gente. Aí eu falo: mas Senhor, como assim? Eu nem orei. Mas muito obrigado, Deus é bom demais. Estou falando de bênçãos. Se são todas as bênçãos espirituais que Ele já liberou em Cristo nas regiões celestiais,
essas bênçãos da região celestial, elas precisam descer e encontrar aqueles que estão se alinhando à bênção. Aí a Bíblia vai e diz assim: aquilo que nem olhos viram, são coisas inéditas, ninguém nunca viu, nem ouvidos ouviram, ninguém nunca ouviu, e nunca nem imaginou, ou nunca chegou ao coração do homem, são as coisas, é plural, que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse texto que eu estou citando, de Paulo também, está em consonância com esse texto. Nesse texto aqui está dizendo que as coisas estão preparadas, as bênçãos estão preparadas, não estão? E depois Paulo vai e diz que todas essas coisas inéditas estão prontas para você e para mim. É por isso que o pastor estava dizendo: gente, quem ainda não veio para a igreja, quem ainda não assumiu um compromisso com a igreja, precisa assumir, porque a igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo você vai viver novas experiências com Deus. E ainda vai para o céu de Jesus, dia que Jesus vier buscar a gente. Então, precisamos reconhecer as bênçãos espirituais. Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer. Um detalhe, igreja, a nossa vida tem dificuldades, não tem? Tem ou não? Jesus falou: vocês terão aflições. Não é se tiver, não, terão. Mas ele continuou o versículo e termina assim, ó: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições, as provas, as lutas, as adversidades, tudo isso nos advém para que nós possamos vencer, glorificando a Deus e identificando que Ele está com a gente. Luta tem mesmo. Se alguém te pregar que agora você se converteu, agora você veio para a igreja, acabaram seus problemas, é mentira. Não acabaram não. Agora você comprou uma briga do tamanho do mundo com o inimigo da sua alma. Mas o dono da sua alma está com você. É Jesus, é o que vai te dar a vitória. E a vitória é bênção, é a maior de todas as bênçãos. Então, falando aqui, meus irmãos, que precisamos reconhecer essas bênçãos espirituais, eu vou começar a destacar algumas coisas aqui, dessas bênçãos espirituais, além dessas que eu já pontuei. Uma grande bênção espiritual que nós recebemos, como servos de Jesus, é a questão do perdão dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Essa é uma bênção que nós adquirimos por causa do sacrifício de Cristo. Ele pagou essa conta. E eu posso ter perdão dos meus pecados e das minhas iniquidades por causa da confissão, do arrependimento e do seguir a Cristo para uma vida nova. Então, aqui no Salmo 103, verso 3, que nós já lemos, está escrito assim, ó, 103, 3, que nós já lemos: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então você olha lá na Bíblia e você vê assim: uai, mas a Bíblia está falando que existe iniquidade, mas a Bíblia também está falando que existe pecado. Agora o pastor me confundiu. Pecado é iniquidade, iniquidade é pecado? Vamos entender essa coisa. A Bíblia Sagrada, ela faz distinção
entre iniquidade e pecado. Preste atenção. Você nunca ouviu isso? Ouça agora. Se você precisa ouvir de novo, depois você entra e veja de novo. Então, há distinção. Embora esses dois conceitos, iniquidade e pecado, estão relacionados, nós vamos entender a diferença disso aqui. Pecado. Essa palavra pecado, ela vem do hebraico. Na tradução hebraica, o nome é chata, e do grego amartia, e o significado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Agora, pecado é a transgressão da lei. Deus falou para você e você não quer obedecer, isso é pecado. É qualquer atitude que a gente tem, pensamento ou ação que contraria a vontade e o caráter santo de Deus. Tudo aquilo que contraria a vontade, o caráter de Deus é pecado. Por exemplo, mentir é pecado, porque Deus é a verdade. Roubar é pecado. Por exemplo, qualquer outra coisa que se faça, que está fora do padrão de Deus, é pecado, é errar o alvo. Mas o que é iniquidade? Iniquidade significa perversidade ou distorcer as coisas. Significa viver na ilegalidade ou na rebeldia. Então, iniquidade é permanecer no pecado repetitivo. Tem gente que sabe que é pecado fazer isso e aquilo, e ele continua fazendo isso e aquilo. A mente dele já está cauterizada, e ele acha que isso não dá nada não, que isso não é pecado não, que Deus perdoa isso aí. Então a iniquidade, que é transgressão também, ela está na pessoa que sabe que é errado e não quer arrumar. E pecado é aquilo que a pessoa faz, que é errar o alvo também. Então por isso que elas estão andando juntas. Então agora está explicado para nós que pecado é um ato de omissão específico que viola a lei de Deus. Iniquidade refere-se à condição corrupta do coração ou à persistência no pecado. Eu vou continuar nesse pecado, diz a pessoa. Isso é uma perversidade, é uma prática contínua. Tem gente que não quer, ele não quer arrumar, ele sabe que é pecado, e ele sabe que aquele pecado atrapalha a sua comunhão com Deus. A consciência fica até pesada às vezes. Uma vez uma pessoa pegou e falou assim para mim: pastor, era um irmão da igreja, graças a Deus que eu tinha se convertido, estava num processo de mudança. Ele falou assim: pastor, a minha vida era uma vida totalmente promíscua, uma vida imoral, mas os pecados das imoralidades sexuais são os pecados mais gostosos que existem. Por que tem esse tipo de coisa? É porque a nossa carne, ela não é eterna. O dia que você morrer, ela vai se decompor. E a carne quer os prazeres da agora, de agora. Então a carne luta contra as coisas espirituais.
as bênçãos espirituais estão geradas para você, mas a sua carne, a minha carne, não quer que a gente viva essas coisas. Por isso, o pecado e a iniquidade que andam juntos, eles são perdoados por meio de Cristo. E isso é uma grande, maravilhosa bênção, a de receber o perdão dos pecados. E diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus morreu como uma grande bênção para nós, para perdoar o pecado e para perdoar a iniquidade. Isso é maravilhoso. Lá em Isaías 59, verso 2, está escrito assim, acompanhe comigo: mas as vossas iniquidades, está vendo? Pecados repetitivos que a gente não quer arrumar, é plural, esse tanto de coisa que a gente não quer arrumar, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade te separa de Deus, viu, irmão? Mas eu gosto da igreja, eu gosto dos irmãos, eu gosto da mensagem do pastor. Mas se ficar na iniquidade, te separa de Deus, amigo. E no mesmo texto está escrito assim, e os vossos pecados, está vendo que são coisas diferentes? Que são contra Deus, que te pega. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. A iniquidade te separa de Deus. Quem andar em iniquidade vai viver separado de Deus. Quem andar em pecado, o pecado ele faz com que Deus esconda o seu rosto de você, para que não vos ouça. Então tem muita oração que o crente que está em iniquidade faz, que não vale nada. Tem muita oração que o crente que está em pecado faz, que não vale nada, porque se valesse, a sua vida seria abundante. Quem está falando isso aqui é Deus, e o pastor está falando para você que uma grande bênção é a gente se livrar desse negócio, que nos separa de Deus, e que faz com que o rosto de Deus seja desviado da gente. Eu quero que Deus me ajude, para que eu confesse os meus pecados na hora que eu pecar. Eu não quero andar acumulando ou guardando pecado de estimação no meu coração. Então isso é muito importante, meus irmãos. A iniquidade, ela é vista como uma barreira persistente que separa o homem de Deus. Você tem alguma coisa que te separe de Deus, irmão? Em nome de Jesus, irmão, arrependa-se, muda de vida, larga isso para lá. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Aí vai a Bíblia e diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. Muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Você sabia que tem gente que é doente e o doutor revira ela de tanto exame, irmão? Cadê a biomédica, né? Faz tanto exame e não dá nada naquele negócio. E a pessoa fala, está doendo, estou morrendo. E esse trem não é físico, é espiritual. Já aconteceu algum caso lá? O médico manda fazer exame disso, daquilo, a gente nem sabia que tinha aquele exame, faz aquele negócio. Está tudo legal, dentro dos parâmetros, mas a pessoa está morrendo. É por causa desse tipo de coisa, irmão. Mas o salmista Davi, um dia ele tomou uma posição assim, Salmo 32, 5.
confessei-te o meu pecado. Pecado tem nome. Aí você fala assim, ué pastor, mas você não estava falando de bênção? Agora você já mudou a pregação para pecado? O pastor não mudou não. O pastor está mostrando para você que iniquidade e pecado pode ser perdoado, e o perdão de Deus é uma grande bênção na sua vida, a maior de todas as bênçãos, porque quando você é perdoado, você é restaurado, e você confessa Jesus, você é salvo para viver uma vida nova. Então ele diz, confessei-te o meu pecado. Era isso que o Adão tinha que ter feito, mas a Eva, o Senhor falou que não era para mexer na tua árvore, e eu mexi. Eles não ficaram todo mundo jogando a culpa um no outro. Confessar pecado é dar nome no boi, é falar, eu fiz. Desde criança a gente não assume que a gente fez trem errado. Quem tem criança pequena, tem 2 crianças na casa, você sabe que a criança fez a arte, você já sabe, e aí você aperta ela, ela fala que não foi ela, que foi o irmão ou a irmã. É ou não? A nossa natureza é assim, é de se esquivar e jogar o problema para os outros. Mas o Davi, ele precisou ir lá e contar. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Eu fui mal mesmo. Eu tomei a mulher do homem. Eu mandei matar o homem. Eu fui ruim mesmo. Irmão, esse tipo de oração é que a gente tem que ir lá e fazer. Deus, o Senhor sabe, Deus, que eu fiz isso. Senhor, eu queria que aquele miserável morresse. Senhor, se eu pudesse eu matava ele. Tem gente que é assim, irmão. Quantas vezes eu falei, tomara que ele sofra. Quantas vezes a gente quer resolver com a nossa força. Quantas vezes a gente julga as pessoas. Mas o Davi está falando, confessei, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, que é desobediências, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Olha que bênção, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, amém, irmão? Então, queridos irmãos, isso aqui é uma grande bênção, você poder ir diante do Deus, se ajoelha, se prostra e fala, Senhor, me perdoe, eu não vou mais ficar fazendo esse trem, eu não quero isso mais na minha vida. Então, irmão, há diferença de iniquidade e de pecado, mas os dois te deixam longe de Deus. Um te separa e o outro faz Deus virar o rosto de você. Só que quando você arruma, você está com esse ato de confessar, de arrumar a sua situação com Deus, você está fazendo assim, chegando-se a Deus. E Deus falou, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é virar as costas para Deus e ficar sofrendo a vida inteira. Irmão, Deus te salva, é a grande bênção para você viver uma vida que agrade a Ele. É isso que Deus quer para você. Então que Ele, o nosso Deus, esteja nos abençoando, para que todos nós que estamos aqui, possamos reconhecer as bênçãos recebidas das mãos de Deus. Amém? Se Deus quiser, na terça-feira, na hora da mensagem, eu vou continuar esse sermão, porque eu consegui ficar só no ponto 1, viu, os irmãos da homilética, mas Deus queria ministrar isso no nosso coração. Quem vier vai poder participar e ver sobre isso aqui. Quem não vier, pode depois acessar pela rede social e ver o restante do sermão.
porque essa palavra, ela veio do coração de Deus para o nosso coração. Bênçãos recebidas das mãos de Deus. Vamos reconhecer as bênçãos que Ele nos deu. E a primeira é perdão dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quero que você, por favor, curve a sua cabeça mais uma vez na oração. E vamos agradecer a Deus, porque somente por Jesus é que obtemos o perdão dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E nós queremos, Senhor, identificar essas bênçãos na nossa vida. Nós sabemos que é uma grande bênção o Senhor ter pago a pena dos nossos pecados, das nossas iniquidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, aqui nós estamos como igreja, e pedimos-te perdão pelos nossos pecados, e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, lá na nossa casa, no nosso momento de intimidade com o Senhor, confessar ao Senhor, limpa os nossos corações. Espírito Santo, nos traga à memória aquelas coisas que embaçam o nosso relacionamento contigo. Eu quero te agradecer porque a tua palavra é clara, é ministrada, e eu quero te pedir, continue, ó Deus, trabalhando em cada um de nós, que o teu grande amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, meus irmãos. Esteja também, ó Deus, com o povo de Deus que se encontram espalhados por sobre a terra. Que essa semana seja de bênção, sejam de vitórias. Que essa semana seja, Senhor, uma nova semana, cheia de novas expectativas, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, nós somos do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós não estamos confiando em homens e nem na força do nosso braço, nós estamos fazendo menção do nome do Senhor, e o Senhor é o nosso escudo, a nossa força, a nossa rocha. O Senhor é a força da nossa vida. Abençoe-nos, Senhor. E eu quero também, Pai, abençoar todas as pessoas que puderam estar hoje, seja aqui no templo, seja através dessa transmissão, que aquelas bênçãos que são guardadas para esse tempo, sejam liberadas sobre cada um de nós, no santo e poderoso nome de Jesus. Deus, libera a cura física, libera, Senhor, bênçãos sobre os relacionamentos conjugais, libera as bênçãos, Senhor, sobre os filhos, sobre o trabalho, libera a bênção, Senhor, sobre essa cidade de Alto Araguaia e de Santa Rita do Araguaia, libera a bênção, Senhor, sobre as nossas autoridades eleitas, sobre todos os governantes dos estados do Brasil, e libera a bênção sobre o nosso Brasil, Senhor, porque está escrito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, no santo e poderoso nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e você já pode fazer o teste agora. Você precisa de alguma coisa? Já libera a bênção sobre as pessoas. Toca nela e fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus com aquilo que você está precisando, hein, irmão? Amém? No nome do Senhor Jesus, vão em paz.